Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre há de ser. Que Deus, na sua infinita bondade, venha abençoar você, a sua família, venha abençoar o seu trabalho, onde quer que você esteja, que também esteja a presença de Deus com você. Amém? Estamos nessa tarde maravilhosa de terça-feira. E hoje nós teremos o culto das mulheres, culto de mulheres aqui na Igreja Batista Casa de Bênção. Se você que está nos assistindo tiver interesse em estar conosco, em poder compartilhar da palavra de Deus, de momentos magníficos, momentos muito bons, com um monte de mulheres, você imagina, né? É maravilhoso estarmos juntas, então você pode hoje ter essa oportunidade. E, acima de tudo, poder também ouvir da palavra de Deus, dos conselhos do Senhor para a nossa vida, de como verdadeiramente servir ao Senhor. E apesar de sermos mulheres, coisa que muito tempo atrás, há séculos atrás, na época de Jesus, as mulheres eram indignas, consideradas indignas, de servir, de fazer trabalhos sociais, de estar no meio de uma sociedade. E o Senhor Jesus mostrou a todos que era completamente diferente, que as mulheres tinham sim a sua utilidade, tanto que mulheres cercavam o Senhor Jesus, mulheres andavam ao redor do Senhor Jesus juntamente com os discípulos, andavam ali lado a lado. Umas com seus bens mantinham o ministério do Senhor Jesus na questão de alimentação, ofertavam não somente a sua vida, mas também seus bens para que o Senhor Jesus e os seus discípulos pudessem dali comer, dali viver, e de uma forma muito abençoadora, elas se doavam, elas se davam na obra do Senhor. E lembrando que também a Bíblia ela fala que no caminho do Senhor Jesus ao Calvário, as mulheres o acompanhavam. Mesmo de longe, mas elas seguiam Jesus, os passos de Jesus, acompanharam ele até a cruz. A mulher ela tem por si uma grande vantagem. As mulheres conseguem ser flexíveis a muitas coisas, mas compreensivas a muitas coisas. E Deus nos dotou de uma força extremamente diferente da força do homem. Não é uma força braçal, não é uma força física, mas é uma força interna que torna muitas de nós diferentes, sim, umas das outras. Conhecemos pessoas de inúmeras personalidades, mulheres também, apesar de sermos todas mulheres, de termos todas, na verdade, vamos dizer, geneticamente falando, ali a questão hormonal, a questão sentimento, a questão fragilidade, mas algumas de nós se sobressai pela dignidade, pela força, volto a dizer, não física, mas a força interior, que nos torna capazes de avançar, de prosseguir, de seguir, de fazer aquilo que muitos não têm coragem. Mas de onde vem essa força? De onde vem toda essa coragem? De Deus. Se de repente você está aí se sentindo fraquinha, se sentindo derrotada, se sentindo vencida por tantas situações que você tem passado, que você tem enfrentado, eu digo, é hora de se levantar. É hora de se posicionar diante dessas situações e viver o propósito de Deus. E viver o melhor de Deus para a sua vida. Nós podemos, se quisermos, nós podemos. A palavra de Deus, ela fala na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, algo muito interessante para nós mulheres. O comum da maioria de mulher é o quê? Falar. Falar, falar e falar. Dizem os homens que as mulheres falam demais. Eu não creio nisso porque também tem homem que fala muito.
Sim ou não, gente? Sim. Aqui tem os homens, né? Deixa eu só ligar aqui que esquentou. E eu creio, pelo menos aqui na igreja, não sei você que congrega, se na sua igreja acaba o culto, acaba-se os movimentos da igreja, e os homens criam ali os seus grupos e ficam ali, ó, conversando, porque aqui é assim. Aqui na igreja acaba os cultos, os homens vão para os cantinhos deles, na igreja, lá no canto da igreja, estão lá fora e olha, São as mulheres que papo, papo que rola, gente, que as mulheres ficam, vamos meu amor, vamos meu bem, tem os meninos, tem a janta, tô com fome. E os homens, eu não sei não, mas acho que aqui é diferente. É outro tipo aí, querendo se defender. Que nada, gente, homem fala muito também. Homem fala muito também. Mas enfim, mas tem um tipo de falar de algumas mulheres que fazem delas verdadeiras tumbas, covas, porque são mulheres que se deixam levar pelas situações da vida, pelas circunstâncias da vida e esquecem de ser mais gratas, esquecem de agradecer mais pelo que têm, ao invés de murmurar, de reclamar de tudo, elas deixam isso de lado, deixam a gratidão de lado e passam a focar apenas nas murmurações, nas reclamações. E aqui diz, no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Olha só. O murmurar faz parte da sua vida? O reclamar faz parte do seu cotidiano? Preste bem atenção. O falar, o conversar, o ser extrovertido é muito comum das mulheres. O ser mais alegre, ser mais espontânea, ótimo, amém, glória a Deus por isso. Não que aquela que é um pouco mais tímida, aquela que é um pouco mais reservada, também não tem o seu valor, a sua importância. Tem sim, com certeza. Na realidade, nós nos completamos, gente. Deus, Ele nos fez únicos. E o fato de sermos únicos não quer dizer que sejamos parecidos uns com os outros. Não, somos diferentes, sim. Até o casal, na sua convivência, apesar de viver ali anos e anos e anos de um matrimônio, ainda assim são diferentes, só pegam um jeito, algumas coisas do outro, aprendem a lidar com a situação ou com o jeito do outro, mas lá no fundo são diferentes. Não temos como ser tão iguais, tão parecidos, tão semelhantes. Mas, na questão de saber se pôr, se colocar, se posicionar, como falamos sempre, como mulheres que são mais gratas, que são mais determinadas, é totalmente diferente daquelas que se tornam, na realidade, murmuradoras, reclamonas. A vida mal começa, o dia mal começa, melhor dizendo, e já tem várias reclamações da situação que vive, do ambiente que vive. Olha ao seu redor, olha ao seu redor, veja o quanto que Deus já fez, veja o quanto que você tem. Não se compare às outras pessoas. Não meça a sua vida com a vida da outra. A maioria das vezes, as murmurações vêm quando há muitas comparações. Ah, mas se eu fosse como a fulana, eu teria mais condições. Ah, mas se a ciclana fizesse assim,
seria melhor. Porque então está sempre olhando para as outras pessoas e querendo viver a vida delas e querendo ser elas. E isso nunca vai acontecer. Nós podemos sim conquistar, subir na vida, sermos tão felizes ou tão realizadas quanto outras, mas não como elas. Entenda isso. A partir do momento em que você olha para dentro da sua casa, quando você olha para o seu lar, para a sua família, e começa a fazer comparações, uma coisa é certa que vai acontecer. Você vai ser frustrada. Você vai se decepcionar até consigo mesma. Porque vai buscar coisa que está fora da sua realidade. Vai querer viver coisas que estão totalmente fora do seu padrão. E então, como fazer? Aí vai reclamar? Porque a situação nunca está boa? Porque a vida nunca é como você quer? Sabe qual é a tendência disso? Piorar. As coisas tendem a piorar. Devido tanto falar palavras de derrotas, fracassos, decepções, o tempo ele vai fechando. As coisas vão ruindo. Aí em algum momento você vai dizer: poxa, tanto que eu oro, tanto que eu peço para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada muda, nada melhora, nada adianta. Pois tente de uma forma diferente, então. Começa a mudar aqui, a sua mente, o seu pensamento. Começa a mudar as coisas dentro de você. Comece a ver por uma perspectiva melhor e maior da que você tem visto, da que você tem vivido. Comece a ver além. Mas eu não tenho condição para nada. Pois viva como se já tivesse condição. Claro, não vai pegar o que não tem e se endividar todo e se comprometer toda. Não é nesse sentido que eu estou falando. Mas é na mente. Mentalmente falando. Vai se doutrinando. Porque aí você vai começar a enxergar um mundo melhor. Não o mundo que nós vivemos, mas para a sua vida. Porque tudo parte da forma com que nós pensamos. A forma que nós pensamos é a forma que nós agimos. Então, quando já amanhecemos com aquele famoso pé esquerdo, o dia inteiro será pesado, será nublado. Será aquele dia que a pessoa vai chegar no final dele e vai dizer: ainda bem que já terminou, porque o dia hoje foi péssimo. Mas como você começou o dia? Então esqueça de vivenciar os problemas, os fracassos e começa a viver pela fé. Uma vez Paulo falou assim: não vivo por vista, pelo que vejo, eu vivo por fé. E um pouquinho de fé aqui, um pouquinho de fé ali, um pouquinho de fé mais adiante, juntando tudo, vai dar uma fezona, vai dar uma fé grande. Se com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já podemos mover montanhas, mover problemas, mover situações, transformar situações. Imagine então, juntando a nossa fé dia após dia, acumulando fé.
depositando fé onde tudo está dando errado, aí passe, ao invés de murmurar, passe então a declarar bênçãos, vitórias. Passe então a profetizar. Foi o que Deus falou ao profeta. Levou ele a um vale de ossos secos. A vida em um monte de osso. Na verdade, a Bíblia fala ainda ossos sequíssimos, que se batiam um no outro, ouvia um grande barulho, um grande ruído. O que dá a entender que eles já estavam lá, há muito tempo. Deus fala, ei, ordena aos ossos, profetiza sobre eles, para que tenham vida. Deus, através da palavra dele, nos dá o poder, nos dá a autoridade de levar vida ao que não tem, aquilo que já está morto, aquilo que já não tem mais esperança de vida. E Deus ainda pergunta ao profeta, pode acaso esses ossos voltar a viver? Deus pergunta a você, pode acaso a sua vida ser transformada? Pode acaso você voltar a viver uma vida de fé, uma vida de gratidão novamente? Só quem pode decidir é você. Se aquele profeta respondesse a Deus, não, Senhor, não é possível que esses ossos venham reviver. Não vejo vida ali. Eu creio que Deus responderia mais ou menos assim, então tá bom, essa é a sua fé. Simples. Mas aí o profeta fala, Senhor, tu sabes. O poder de realizar milagres está em Deus. Mas a determinação, a fé está dentro de você. E se você entender que Deus pode mudar a situação, então vai acontecer. Mas lembre-se, deixa a murmuração de lado. Deixa as reclamações de lado. Ah, mas está muito pesado. Ah, mas são muitos problemas. Ah, mas está muito difícil. Nós entendemos que a vida não está fácil. Mas é por isso que existe o viver de fé em fé, de glória em glória. Por isso que existe uma vida com Deus. Aprender a confiar nele, a depender dele, a ser sustentado por ele. Você escolhe o quê? Qual é a sua escolha hoje? Profetizar, declarar bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, ou reclamar todo dia, o dia inteiro? Você escolhe. Se você disser a este monte, ergue-te daqui, te lança no mar, isso vai acontecer. Depende de você. E hoje nós estaremos aqui juntas, orando por todas as áreas da nossa vida. E se você dizer, eu preciso desse mover, eu preciso desse lugar, eu preciso estar unida com pessoas que verdadeiramente possam me ajudar a vencer esse deserto, a vencer esses desafios, a me mostrar que há uma outra vida além dessa que eu estou vivendo. Então pronto,
A oportunidade é essa. Igreja Batista Casa de Bênção, aqui na Travessa Moema, bem de esquina com a São Miguel. Se você não souber a localização, nós temos as nossas redes sociais. Igreja Batista Casa de Bênção no Instagram e Igreja Batista Casa de Bênção no Facebook. E lá está a localização, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. E nós esperamos por você hoje. Tchau, tchau.